Pegando fogo nos Estados Unidos. Vamos colocar mais alguém nessa conversa aqui, quem entende do assunto, cientista político do IBMEC, Adriano Cerqueira, já está conectado com a gente aqui para ajudar a gente nessa análise aqui, a gente entender a coisa lá tá bem acirrada mesmo, né, Adriano? Bom dia para você. Bom dia, mais uma vez, é um grande prazer estar participando com vocês aí nessa batalha. É um bombeiro, né? O bombeiro que tem para apagar o fogo, ver se ajuda a apagar esse fogo aí, né? Fala, Adriano. Olha, enfim, aquele quadro que a gente tinha conversado na primeira vez, né, de ter uma judicialização, tudo indica que vai acontecer. A vitória não foi avassaladora para nenhum dos lados, né, as pesquisas erraram tremendamente, foi um fiasco, né, o desempenho da maioria das pesquisas, principalmente aquelas que foram bancadas e publicadas pelos grandes jornais de lá. Alguns institutos próprios, né, que vivem do ofício, eles tiveram um bom desempenho. O Trafalgar Group teve um ótimo desempenho nos estados chaves, né, os estados que estão decidindo a eleição. O Instituto Rasmussen, né, que também fez um excelente trabalho, como sempre. Agora, boa parte, né, dos sites assim, que divulgaram os resultados das pesquisas alimentaram uma desinformação, deram uma ilusão de que seria uma vitória muito fácil, né, principalmente para o Biden. E, na verdade, está sendo muito acirrada. Pode ser que o Trump vença, mesmo tendo todas as apurações. O estado que está mais complicando agora para ele, com certeza, é Michigan. Mas Michigan, se tiver uma vitória do Biden, vai ser por muito pouco. A mesma coisa se for uma vitória para o Trump, que no momento está ganhando, né, por 0,4 de vantagem, mas está ganhando. E Pensilvânia, tudo indica que deve dar vitória para o Trump, né? São mais de 75% apurados, mas a diferença dele está muito grande. Enfim, a eleição lá está indefinida, como geralmente são as eleições dos Estados Unidos, né? Dificilmente você tem uma grande diferença de um candidato para o outro. Algumas expectativas, Adriano, por parte da campanha democrata. Ontem eu fiquei até às 3 da manhã lendo. Outro. Nós dois, eu sei que você ficou também. Eu fiquei lendo, fiquei acompanhando o CNN Internacional, o site internacional, jornal americano, para tentar entender um pouco esse imbróglio que é a eleição americana. E algumas expectativas, tanto para os democratas e mais para os democratas do que para os republicanos, se frustraram, né? A Flórida tinha uma esperança democrata na Flórida de que o Biden conseguiria uma recuperação. E parece que Miami foi determinante para que Trump fosse indicado pela Flórida e levasse os delegados daquele estado. A Pensilvânia, que era um peso na balança, né, que todo mundo acreditava que os democratas poderiam levar na Pensilvânia, até pela presença de Biden na própria Pensilvânia, a relação que tem com o estado, também não consegue levar. Mas outros estados, e vendo o mapa aqui da apuração, me parece que o que era democrata continua democrata e o que era republicano continua republicano. Eu estou enganado com relação a essa análise, Adriano? Não, é exatamente isso. Você tem os estados que são já definidos, é o que chama estados partidarizados. A costa leste quase toda é azul, ou seja, democrata. A costa oeste tem algumas décadas se tornando azul, principalmente Califórnia, que é um dos maiores, é o maior colégio eleitoral de lá. Só que você tem outros estados grandes, mais no meio dos Estados Unidos, né, o famoso The Middle, né, que são tradicionalmente republicanos. E a gente tem aqueles estados assim, os estados swing, né, os estados indefinidos, os estados em que não há uma preponderância de um partido sobre o outro, que aí fica próximo, no centro dos Estados Unidos, mas próximo do Canadá, Michigan, Wisconsin, enfim, Pensilvânia, Flórida. Esses estados, eles acabam que definem a eleição porque eles ganham peso para dar a diferença necessária para conquistar os 270 delegados, né, na eleição. Então, os swing states são decisivos, e geralmente a vitória é muito pouco. O Trump, em 2016, ganhou nesses estados assim, por menos de 1% de votos, às vezes 20 mil, 30 mil votos só de diferença. E, novamente, isso deve acontecer esse ano.
Só que está mais acirrada a disputa, né? Hoje o Trump está tendo mais dificuldades do que teve em 2016 para ganhar. Então esse que é o problema. E o que acontece? Como a Costa Leste, o dia nasce primeiro lá, né? A apuração é mais rápida. E aí você vê essa vantagem dos votos apurados dando para Biden. Só que à medida que for avançando para o meio, né, dos Estados Unidos, aí a diferença começa a se acirrar. E agora esse problema dos votos antecipados, votos por correio, que vão virar uma dor de cabeça, né? A judicialização já está sendo anunciada, né, para os dois lados, e o Trump provocou, e o democrata reagiu também, e isso é ruim, né? Assim, porque vai gerar uma indefinição, a gente pode ter uma eleição prolongada. Aconteceu isso a última vez em 2000, né, quando o Bush filho ganhou, praticamente por causa de um condadozinho lá da Flórida, a eleição sobre o Al Gore, né? E foi até quase dezembro a definição da eleição lá. Pode acontecer de novo esse ano agora, né? E, Adriano, faltam 7 estados, né, para acabar essa apuração, que é Pensilvânia, Michigan, Geórgia, Carolina do Norte, Wisconsin, Nevada e Alasca. O que a gente pode fazer de projeção e em qual desses aí a gente tem que ficar de olho porque pode definir as eleições? Olha, Alasca vai dar Trump, é tradicional, assim, porque deve estar mais afastado, mas lá com certeza vai dar Trump. São 3 votinhos, mas vai dar Trump. Geórgia está quase fechada, está dando quase que 100%, uma diferença pró-Trump. Então, acho difícil Geórgia virar. Tem algumas projeções dizendo que Geórgia pode dar Biden. Se der Geórgia Biden, provavelmente aí o Biden ganha, né? Mas eu estou com uma expectativa que seja uma vitória de Trump. Pensilvânia, tudo indica que vai ser vitória para o Trump, porque são 75% mais ou menos de votos apurados, e a diferença dele está muito grande. Imaginar que todos os votos que vão ser apurados agora, a grande maioria deles vai ser para o Biden, eu acho um pouco irreal. As coisas me parece que Biden ganhou, e isso é ruim para o Trump. Então, Michigan, que está uma diferença bem apertada, e que pode ser definido nos bilhetinhos, né, nos papelinhos amarelinhos que estão lá nos envelopes. Então, eu acho que Michigan é que vai decidir essa eleição, porque onde der a vitória vai ser o necessário para um lado ou outro ganhar. Eu acredito que vai ser uma diferença apertada. Situação de momento agora apertada, né? O Biden tem 238 delegados, Donald Trump tem 213. Falando em votos absolutos, Biden tem 69 milhões aí com 50,01%, Trump 66 milhões de votos com 48,37%. E aí a gente acompanhando essa situação realmente aí apertadíssima, né? Tá ali, não tá refletindo aquelas pesquisas que a gente acompanhou. Agora, Adriano, tem uma data limite aí pra gente saber quem vai vencer essas eleições? Eu falei que tem que ter coração forte aí pra aguentar essa apuração, né? Não, assim, em tese, se eu puder continuar a ver a apuração, principalmente em Michigan, eu acredito que talvez ainda hoje, né, saia a decisão de lá. Agora, digamos que saia uma liminar lá, uma decisão de um juiz cancelando a apuração dos votos. E aí não pode ser divulgado. Aí fica uma situação pró-Trump. É o que ele está querendo. Os democratas não vão querer isso. Então o risco é a gente ter uma eleição paralisada. Eu estou achando engraçado na situação da Geórgia, porque alguns sites estão dando 100% da apuração feita. Mas não dá a vitória para Trump. Aparece lá como uma indefinição ainda. Não sei, vai que tem alguma judicialização lá acontecendo que não pode projetar o resultado final. E aí, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Mas, assim, eu diria que a vitória vai ser próximo de 280 delegados para um lado ou para o outro. Dificilmente alguém vai conseguir 300 votos nesse momento. Só se Biden conseguisse uma virada espetacular na Pensilvânia, aí sim ele pode ter um número próximo disso. Mas acredito que a Pensilvânia é um caso perdido para ele, como foi a Flórida, né? E eu acho que Trump ganhou na Flórida e deve ganhar na Pensilvânia por conta dos comícios, da mobilização que ele fez. Ele, por sangue, né, nas 2 semanas que faltavam para a eleição, fez uma campanha de rua, de corpo a corpo, incendiou a eleição e, com certeza, isso foi decisivo para ter esse cenário aí de votação.
E 48% dos votos populares é interessante porque é muito próximo do índice de aprovação dele, que estava variando entre 48% e 50% pelo Instituto Rasmussen, né? Então, vocês verem que o tal do voto envergonhado aconteceu nessas eleições. Muitas pesquisas não conseguiram capturar esse eleitor que está agora mostrando que está votando em Trump, né? Isso é um outro fator importante a ser destacado nessa eleição. Adriano, duas questões. Primeiro, com relação à informação à Geórgia que você estava levantando aí, agora eu vi no site da CNN, a diferença na Geórgia é de menos de 1% a favor de Donald Trump. E Pois tem é. 99,8% dos votos apurados. Então, realmente é corda bamba. A Geórgia é corda bamba. Não dá para se apostar quem será o vencedor na Geórgia. Mas uma questão que me levanta, quando você judicializa uma eleição tão apertada, é com que legitimidade governará o próximo presidente americano? Porque será tão tênue a vitória, tão pouco esclarecida e determinada a vitória, que você pode ter um presidente que tenha que andar em cima de cascas de ovos para poder governar um país como os Estados Unidos. Com certeza, foi ótima essa pergunta, porque seja Biden, seja Trump, vai ser um país incendiado, um país polarizado, uma situação muito ruim, né? Claro que Biden vai ter mais recursos junto à opinião pública para poder criar um clima, né, de mais pacificação, mas as redes sociais vão ficar incendiadas por causa de Trump e seus apoiadores. E o dado interessante é que esses dois partidos que mandam na política americana, se eles entrarem numa guerra fratricida aí, por conta dessa eleição, eles podem abrir brechas no sistema que eles criaram que beneficia os dois. Então, em algum momento, eu acredito que uma concertação entre os dois partidos vai ter que acontecer, porque essa briga não acabando, como aconteceu em 2000, pode colocar em risco o sistema bipartidário que democratas e republicanos constituíram, né? Então, vai ser interessante ver até onde eles vão querer ir com essa briga. Um deles vai ter que recuar, com certeza. Senão, vai ser um governo bastante complicado para qualquer um dos dois. Adriano, eu sei que a Carol vai me matar, mas eu vou fazer mais uma pergunta, porque ela está em cima do horário dela aqui, mas eu tenho que fazer mais uma pergunta. A gente olhando o mapa da eleição, estou vendo aqui o mapa da eleição, os democratas tiveram um desempenho melhor com Biden do que com Hillary Clinton, mas o desempenho de Trump também melhorou. Ao que você atribui esse avanço democrata e, ao mesmo tempo, um avanço republicano na comparação com a eleição anterior? Eu acho que a figura do candidato, né? Assim, o eleitorado mais conservador vota com mais facilidade num homem idoso, branco, né? Da Pensilvânia, daquela região, né? Melhor dizendo, como é o Biden, do que numa mulher, né? Com um discurso mais, assim, progressista. Então, assim, foi ruim para os democratas de 2016 terem a Hillary Clinton como candidata. Com certeza isso foi, na minha avaliação. E o Trump, ele é o atual presidente. Ele é um incumbente que está disputando a reeleição, então ele tem a máquina a favor dele. Ele manejou para ter uma economia pulsante no ano eleitoral. Foi pego pela pandemia, mas os indicadores econômicos foram muito positivos para ele e impulsionaram a sua votação. Aí, então, né, a gente falando sobre eleições dos Estados Unidos, acompanhando essas apurações de volta e conversando com o cientista político do IBMEC, Adriano Cerqueira, aqui voltando com a gente no Central 98 para fazer essa análise realmente importantíssima. Adriano, mais uma vez, muito obrigada aqui. A gente continua em contato aqui, acompanhando a situação dos Estados Unidos de perto. Adriano vai já voltar, é um que, com certeza, né? Adriano já é um que nós vamos dar uma carteira de trabalho informal para ele. Pode mandar, então. Obrigada, viu, Adriano, mais uma Eu vez. que agradeço, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado.